Fala pessoal, estamos aqui novamente no segundo vídeo da série O que Mudou? Tá? Essa é uma série curta de 3 vídeos em que a ideia é a gente pincelar um pouco sobre o que mudou nos principais tratamentos em cirurgia de joelho, que é um tema bem específico aí da cirurgia da ortopedia geral, mas que ao longo dos anos foi ganhando muita novidade e às vezes as coisas ficam muito embaçadas, fica difícil a gente acompanhar. Então eu vou resumir em 3 vídeos, 3 pontos principais, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que mudou no tratamento não cirúrgico da artrose, ou seja, o que há de novo quando a gente não quer operar ou quando a gente acha que não vale a pena a gente ir para um tratamento mais invasivo, tá? E muito bem, a gente sabe que dentro do tratamento conservador, muito é feito com fisioterapia, reabilitação, medicações para dor, outras técnicas aí menos, com uma evidência um pouco menor, mas tem muita coisa que dá para melhorar, eventualmente com terapias alternativas, como a acupuntura. E hoje em dia a gente fala muito sobre medicina regenerativa, né, que é um termo amplo para a gente pensar em técnicas e tratamentos que vão ajudar o nosso corpo a modular melhor a inflamação, a ter uma capacidade melhor de lidar com o dano, com problemas e com desgastes ao longo do tempo, tá? Então a gente vem aumentando nossa gama de tratamentos com soluções, com medicamentos, com terapias de células, né? E aí a gente tem esse termo de células-tronco, que é um termo muito usado, embora às vezes é utilizado de uma forma muito inequívoca ou muito popular, mas a gente tem essas terapias que podem ser injetadas dentro do joelho para que a gente tenha um melhor controle de dor, que a gente diminua a inflamação, que a gente tente diminuir a progressão desse desgaste ao longo do tempo, tá? Hoje eu vou falar sobre 4 principais terapias, mas antes eu vou, obviamente, fazer um disclaimer e falar que cada tratamento tem que ser individualizado, né? Que isso aqui não se propõe a fazer nenhum tipo de consulta e que essas terapias têm sim certas limitações. Então, para casos mais graves, que têm deformidades muito grandes e outros detalhes, a gente provavelmente não vai ter um bom resultado. Mas, para alguns pacientes em que tem uma artrose mais leve, que não querem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, dentre outras variáveis, pode ser uma boa alternativa de tratamento. Certo? Muito bem, o primeiro tratamento que a gente vai falar são as células derivadas de gordura, tá? O tecido gorduroso, e aí a gente pode falar principalmente da região abdominal, mas a gente também encontra gordura na coxa, próxima da região do joelho. É um tecido, um local em que a gente tem células que a gente chama de mesenquimais, que são células parecidas com células-troncos, que têm a capacidade de modular o seu ambiente ao redor, tá? Então, quando a gente faz um tratamento com células derivadas de tecido adiposo, derivadas de gordura, a gente tira um pedaço, a gente processa isso, e microfragmentando, isso tem diversas etapas, tá? E a gente, através desse material extraído, injeta no joelho fatores de crescimento, que são fatores que vão modular a presença ou não de inflamação na articulação e também a capacidade de ter um certo grau de divisão celular e de estimular a presença das células corretas na nossa articulação, tá? Então, com esse tipo de modulação, a ideia é a gente melhorar a dor, melhorar a inflamação, melhorar a qualidade de vida e, eventualmente, ter uma diminuição de progressão de doença ao longo do tempo, tá? E essas células mesenquimais, né, no tecido gorduroso, né, isso é uma excelente fonte e a gente pode utilizar disso para ter um bom resultado clínico, tá? Qual que é a questão aqui? Para a gente tirar, a gente tem que fazer uma mini lipoaspiração. Então, é um procedimento a mais, é um procedimento que é preferencialmente realizado em regime de centro cirúrgico, tá? Então, apesar de ser uma boa terapia e não tão invasiva, também não é isenta de risco. A gente precisa ter um certo grau de intervenção, né? Não só com a injeção, mas também com a retirada de um tecido em outro local, certo?
Outra possibilidade também que a gente vê hoje em dia são o uso de células mesenquimais, como eu falei, que são essas células que têm uma capacidade muito boa de regular a inflamação, mas não de origem da gordura, mas e sim de origem da medula óssea, certo? Então, assim, a gente sabe que o sangue, né, e a medula óssea é um local de muita produção de células e estímulos. E alguma dessas células também tem essa capacidade de modular esse ambiente na região do joelho, tá? De novo, de forma geral, chamadas de células-tronco, embora não sejam células-tronco originárias. Então, a gente acaba usando mais como um termo geral, tá? O ideal seria falar células mesenquimais ou com potencial biológico importante, tá? Então, em vez de a gente tirar da gordura, a gente teria que fazer uma biópsia óssea, ou seja, entrar com uma agulha na região, aí pode ser alguns ossos, mas principalmente no osso ilíaco, aspirar sangue, tá? E injetar esse sangue na articulação em questão, principalmente a articulação do joelho, tá? É possível, inclusive, a gente concentrar esse sangue, então passar através de uma máquina que vai concentrar esse sangue, deixando ele mais potente. Qual é a questão? No Brasil, a gente não tem acesso e nem liberação de uma forma adequada para fazer essa manipulação, tá? Então, normalmente a gente acaba fazendo mais esse aspirado simples, que também pode ser uma boa alternativa de tratamento, tá? E assim como as células de gordura que a gente tira, a gente também precisa de um procedimento extra, né, que é essa biópsia, né? Então também deve ser feito com alguns cuidados, com algumas orientações, normalmente em centro cirúrgico, que pode ser aí um ponto negativo, tá, do procedimento, mas é uma boa possibilidade de tratamento aí para quem se enquadra no perfil, certo? Outra possibilidade de tratamento que a gente tem é o uso de PRP. O PRP é muito conhecido, tá? Inclusive assim, pela sigla é algo muito difundido. Inclusive já foi liberado para uso no Brasil, mas atualmente a gente não conta com a liberação da Anvisa apenas para procedimentos que são feitos para o tipo de pesquisa, tá? Com algum protocolo relacionado a isso. Mas a gente tem muito estudo, tá? Principalmente relacionados à artrose de joelho, e o uso do PRP muito utilizado nos Estados Unidos, com resultados até melhores que o ácido hialurônico, a depender do estudo que a gente usa, tá? Em alguns estudos, esses resultados são muito parelhos ao ácido hialurônico, tá? Quase nunca piora, então normalmente ou é melhor ou igual ao ácido hialurônico, tá? O que é o PRP? O PRP, na verdade, é a parte do sangue, tá? Em que não é a parte do sangue concentrada em plaquetas, né? Então o nome é plasma rico em plaquetas, em que a gente separa as plaquetas e os fatores de crescimento relacionados a essa, e junto com as outras substâncias do sangue, das outras unidades do sangue, principalmente hemoglobina, né? E com isso, de novo, a gente vai ter células e faturas de crescimento, né, nesse pequeno concentrado, nesse plasma rico, e que se injetadas no joelho ou numa articulação doente, vão ser estimulados a terem uma melhor recuperação. O ambiente ali vai ser mais favorável a ter menos inflamação, a ter uma quantidade e qualidade boa de células, a ter a menor presença de enzimas que vão degradar a cartilagem, a sinóvia e outras estruturas dentro do joelho, tá? E tudo isso vai fazer com que o paciente tenha uma melhora da dor e tenha uma melhora da função, tá? Então essas são as três principais terapias no joelho, tá? Como quarta terapia, na verdade não é uma só em específico, mas é mais um comentário que isso é uma ciência que está constantemente em evolução. Então, cada dia mais a gente tem novas terapias, mas é importante frisar que como essas terapias mexem muito com a parte biológica, mexem muito com possibilidades de células e ambientes diferentes, tudo isso tem que ser muito bem regulamentado, tem que ser feito com uma manipulação mínima, normalmente num tempo cirúrgico único, tá? Em ambiente estéril, adequado para não ter nenhum problema relacionado a mudanças celulares, né? Em que isso a gente pode pensar desde em alterações mínimas até a presença de neoplasias, né? Ou cânceres ou tumores relacionados a isso, que é um risco muito
difícil de acontecer, mas é uma preocupação, ainda mais nesse contexto relacionado à gravidade dessas complicações, tá? E como todo procedimento, por mais minimamente invasivo que tenha, ele tem um certo grau de chance de ter algum tipo de infecção, dor, incômodo ou reação relacionada a isso, tá? Então acho que essa é a mensagem, né? A gente tem muita coisa para fazer além da cirurgia, principalmente no contexto de artrose de joelho. Essas terapias injetáveis estão sendo cada vez mais utilizadas, certo? E também é uma tendência para o futuro, além da melhoria de qualidade técnicas de implantes, também a questão regenerativa para a gente ter que evitar tratamentos mais drásticos, certo? Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Nos vemos no terceiro vídeo da série. Um abraço.